Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 4. Versículos do 2 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 2. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus Cristo, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já havíamos testificados e testificamos, o Senhor é vingador. Versículo de número 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao pastor e ao evangelista Paulo Ayrton pela confiança que nos foi dada esta noite. Meus irmãos, Deus ele nos chama para uma vida de purificação, para uma vida de santificação. Deus não nos chama para uma vida de impurezas, para que a gente continue nela. Deus ele nos chama para uma vida de santificação, para que a gente fuja das impurezas. Ele nos lava e nos regenera. João, capítulo 3, versículo 5. Jesus diz para Nicodemos, João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu, em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus fala de nascer da água, ele fala do lavar do Espírito. Ele fala da obra purificadora do Espírito Santo. Ele fala da obra regeneradora do Espírito Santo na nossa vida. Deus ele precisa primeiro tirar toda a sujeira que está no nosso coração, para que depois ele deposite dentro de nós o seu Espírito. Primeiro ele precisa purificar o ambiente, primeiro ele precisa santificar o ambiente, para que depois ele deposite o que é santo dentro de nós. Porque ele nunca vai depositar o santo dentro do impuro. Ele sempre vai purificar para depois colocar o Espírito Santo dentro do nosso coração. Então Deus primeiro, ele limpa toda a impureza, toda a sujeira que há dentro do nosso coração, para que ele nos encha do seu Espírito. A regeneração é aquela que dá a vida espiritual e a transformação pessoal em nós. E é efetuada por Deus. E nós vemos que toda a criação de Deus, quando Adão pecou, ela foi degenerada. Nós vemos que desde o início da Bíblia, Gênesis 1, versículo 1, e Deus criou o céu e a terra. E no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, a terra estava degenerada. Mas Deus gerou a terra, linda, perfeita. Mas ela foi degenerada porque no capítulo 1, versículo 2, ela está sem forma e está vazia. Mas Isaías diz, no capítulo 45, versículo 18,
que a terra não foi criada para estar sem forma e nem foi criada para ser vazia, mas ela foi criada para ser habitada. Então Deus vai lá e regenera a terra. Haja luz, haja vegetação, que a vida se reproduza sobre a terra. Então nós vemos que desde o início da criação existe a geração, que Deus gerou todas as coisas. Mas através do pecado existe a degeneração. Mas Deus, Ele novamente regenera aquilo que foi degenerado. E nos nossos dias também, Deus gerou a nossa vida. Mas o pecado que nós deixamos entrar na nossa vida degenerou, nos deixou sem forma, nos deixou vazios e em trevas. Mas Deus ainda regenera aquilo que o pecado degenerou. Deus ainda restaura aquilo que foi quebrado. Deus ainda levanta aquilo que está caído. Deus não deixa o que o pecado degenerou degenerado. Ele regenera e dá vida outra vez. Mas não para que a gente viva uma vida de impureza, mas uma vida de santificação diante de Deus. É através da regeneração que nós recebemos a adoção de filhos. É através da regeneração que nós recebemos a salvação de Deus. A regeneração é necessária, porque a partir de Cristo, todo ser humano, por si só, não pode obedecer a Deus. Mas só a partir de Cristo e em Cristo que nós conseguimos e podemos obedecer a Deus e agradar a Deus. A regeneração é para aquele que se arrepende de coração e passa a ter desejo e disposição espiritual de obedecer a Cristo e de seguir o caminho do Espírito Santo. Se nós dissemos e pregamos que somos regenerados e não temos o desejo e a disposição espiritual de obedecer a Deus, nós somos mentirosos. Se nós dissemos que somos regenerados e não seguimos o caminho do Espírito Santo, nós nos fazemos mentirosos diante de Deus. Porque aquele que é regenerado por Deus sente desejo de obedecer a Deus e está disposto a obedecer a Deus e a seguir o seu caminho. Aquele que é regenerado, ele vive uma vida de retidão diante de Deus. Aquele que é regenerado ama os seus irmãos. Aquele que é regenerado, ele evita uma vida de pecado. Ele evita passar perto do pecado. Aquele que é regenerado não ama o mundo e nem aquilo que está no mundo e que tem no mundo. Mas aquele que é regenerado segue a vontade de Deus. No versículo em que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, mais o versículo 7, diz: pois Deus não nos chamou para a impureza, mas Ele nos chamou para a santificação. E o versículo de número 4 diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. A vontade de Deus é a santificação de cada um de nós. Deus, Ele tem uma vontade e Deus tem um chamado. O chamado de Deus é de acordo com a sua vontade, que é a santificação de cada um de nós. O que é a santificação? A santificação é a separação do impuro para o santo. É tornar santo, é consagrar-se. É separar do mundo, é apartar-se do pecado. Isso é santificação. A santificação é o estilo de vida que nós decidimos seguir diante de Deus. Em meio a uma sociedade que é impura, que é ímpia, que é depravada. Nós queremos fazer a diferença,
Às vezes nós dizemos que queremos fazer a diferença, realmente queremos fazer a diferença. Se quisermos fazer a diferença nessa sociedade, basta ser santo. Porque me diga um num mundo depravado que é santo. Se nós quisermos fazer a diferença no mundo, basta ser santo. Qual era a diferença das virgens loucas para as virgens prudentes? Era que as loucas desprezavam a santificação. E as prudentes, elas não desprezavam a santificação. Santificação é a nossa sinceridade diante de Deus. É a sinceridade do nosso coração diante de Deus. Como é que está o estado do nosso coração diante de Deus? Tem alguma impureza que precisa tirar? Tem alguma coisa que nós temos que tirar da nossa vida para que a gente seja santo? Qual é a pedra que está impedindo que a gente seja santo em meio a uma sociedade impura e depravada? Nós temos que tirar. A santificação não é a separação daquilo que me ofende. A santificação é a separação daquilo que ofende a Deus. Aquilo que me ofende, para mim pode não ser nada, pode ser normal. Mas se ofende a Deus, aquele que busca santificação se abstém. Porque a santificação não é se separar daquilo que me ofende, mas é se separar daquilo que ofende a Deus. As riquezas estão fazendo com que eu me afaste de Deus, então se afaste delas. A imoralidade está fazendo com que eu me afaste de Deus, então se afaste delas. Porque é melhor entrar no reino de Deus sem uma dessas coisas do que ir com todas essas coisas para o inferno. As redes sociais estão fazendo com que eu me afaste de Deus, então se afaste delas. Porque é melhor ir para o céu offline do que ir para o inferno online. O desejo de Deus, diz o apóstolo, é a santificação. É a consagração de nós para Ele mesmo. É a purificação interior do nosso coração. A vontade de Deus, ela tem esses dois desejos, a consagração e a purificação. Nós nos consagramos para Ele, nós nos purificamos para Ele. Tudo que nós fazemos é para Deus. O chamado de Deus para a santificação é para que nós tenhamos comunhão com Ele. O chamado foi de iniciativa de Deus. O chamado de Deus para a santificação é a prova de amor de Deus para conosco. A santificação é a nossa prova de amor para com Deus. Nós aprendemos na escola dominical com o presbítero Biraci que amar a Deus é muito fácil, porque Deus é amável. Agora, provar que amamos a Deus é difícil. Se nós quisermos provar que amamos a Deus, nós temos que andar em santificação. Nós temos que andar em purificação a cada dia. Santificação na adoração. Santificação no louvor. Porque a adoração é em espírito e em verdade. Deus não quer apenas o louvor dos nossos lábios. Ele quer a adoração em verdade do nosso coração. Se não há verdade em nossos corações, o louvor dos nossos lábios é mentiroso, é impuro, é profano. Mas se há verdade em nosso coração, aquilo que sai dos nossos lábios sobe como cheiro suave diante de Deus.
E tudo aquilo que Ele tem para fazer na minha, na sua vida e na vida daqueles que você ora, Ele vai fazer. Mas a verdade em nosso coração, a verdade em nossa adoração, Deus, Ele não quer uma adoração de um coração que é impuro. Deus, Ele quer a adoração daquele que tem em seu coração a sua verdade. Não adore somente com seus lábios. Adore com o seu coração. Se há verdade em seu coração, há verdade em sua adoração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, por quê? Deus não nos chama para a impureza. Porque a impureza nos afasta de Deus. A impureza mostra a distância que nós estamos de Deus. Mas a santificação mostra a intimidade que nós temos com Deus. A intimidade que nós prezamos com Deus. Através da santificação é que nós temos intimidade com Deus. Mas muitos de nós não buscamos nem ter intimidade, quanto mais santificação. Nós não buscamos nem a santificação, quanto mais intimidade. A santificação é um reflexo de Deus. Deus é santo. O Filho é santo. O Espírito é santo. E quem o busca de todo o coração tem que ser santo. Se nós queremos ser santos, basta apenas buscar a Deus. A intimidade que nós temos com Deus reflete a santidade em nossa vida. Porque Deus é santo. Se nós queremos uma vida de santificação, se nós queremos uma vida diferente do mundo, basta ter intimidade com Deus. Basta buscar mais a Deus. Basta estar mais aos pés de Cristo. Se nós quisermos ter mais santidade, se nós quisermos ser mais parecidos com Deus, basta ter intimidade com Deus. Jesus, ele não disse que nascer de novo era um requisito para aceitá-lo. Mas Jesus disse que nascer de novo é um requisito para entrar no reino de Deus. Você pode aceitar a Deus e permanecer impuro dentro da igreja. Você pode aceitar a Deus e permanecer fazendo aquilo que fazia anteriormente no mundo. Você pode aceitar a Deus e fazer o que você quiser. Mas você não pode aceitar a Deus, fazer o que você quiser e entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus precisa nascer de novo. Para entrar no reino de Deus precisa da santificação. Precisa da santidade. Precisa da regeneração, da purificação. Quando o salmista Davi percebeu que estava se afastando de Deus e se aproximando do inimigo, o que é que ele fez? Salmo 51. Salmo 51, versículo de número 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. No versículo 1 ele diz, compadece-te de mim. Jesus, olha para mim, me lava. É sinceridade que a santificação produz. O Senhor sabe que o meu coração está impuro, então me lava. O Senhor sabe que o meu coração está impuro, então purifica-me. E no versículo de número 7 ele diz, purifica como um isopo e ficarei limpo. Se o Senhor me purificar, eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E ele ainda diz no versículo
11. Não me lances fora da tua presença. Sem a purificação, nós seremos lançados fora da presença de Deus. Sem a lavagem do Espírito Santo em nosso coração, nós seremos lançados fora da presença de Deus. Mas Davi, quando percebeu que estava saindo da presença de Deus, Senhor, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. O Espírito Santo nunca estará em um coração impuro e sujo. No capítulo 6 de Gênesis, quando aquela população estava suja e depravada, até os filhos de Deus, o Espírito Santo se retirou, porque ele não habita onde a carnalidade reina. Jesus, o Espírito Santo, só habitará se ele reinar no local. No nosso coração tem que ter apenas um trono, que é o de Deus. No nosso coração não pode ter vários ídolos, não pode ter vários tronos, é apenas um, o de Deus. Nós temos um chamado que é para santificação. Deus tem uma vontade que é a nossa santificação. Se Ele tem vontade na nossa santificação, Ele nos capacita para que a gente seja santo. Ele não nos chamará para uma obra que Ele não nos capacite para fazê-la. Ele nos chama para a santificação e nos capacita para ser santos. Por quê? 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 2. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós aqui sabe as instruções que o pastor nos deu da parte de Jesus Cristo. Cada um daqui sabe as instruções que nos deixaram aqui. Cada um de nós sabemos. Não, eu não consigo ser santo porque eu não sei como ser santo. O caminho é esse. O caminho foi revelado. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Qual é o caminho da santificação? Jesus. Quer ser santo? Caminhe pelo caminho que é Jesus. Mas não é fácil. Conheça a Jesus e descubra que a santificação não é um caminho de facilidades, mas é um caminho que nos leva para diante de Deus. Como o nosso pastor falou, sexta-feira, 100 anos de felicidade na terra, de impurezas na terra. 1 minuto no inferno fará a gente esquecer esses 100 anos. Mas 100 anos de tristezas, de tribulações, de aflições suportadas em Cristo, 1 minuto no céu fará com que a gente esqueça todas essas tristezas, todas essas tribulações. A oração é a coroação da santificação. Quando nós oramos, nós estamos coroando a santificação. Sem a santificação, não existe coroação. Nós seremos príncipes sem coroa. Sem a santificação não existe a salvação. Nós precisamos ser santos para ser salvos. Não é salvo para ser santo, santo para ser salvo e permanecer salvo. A oração é primordial na nossa vida de santificação. A impureza, como eu já falei, nos distancia de Deus. A santificação, através da oração, nos aproxima de Deus. Nos dá intimidade com Deus.
Quanto mais perto da oração a gente tiver, mais longe do pecado nós estaremos. Quanto mais longe da oração nós estivermos, mais perto do pecado a gente vai estar. E mais longe da santificação nós estaremos. Em Mateus 6, Jesus no versículo 5 diz: e quando orares? Em nenhuma versão ele diz se orares. Porque o se é uma possibilidade. Mas quando ele diz quando orares, é um mandamento. É uma ordenança. Vocês têm que orar. Vocês têm que orar. Para permanecer santo, tem que ter oração. O fogo do altar da oração não pode ser apagado. Na vida de santificação, o fogo no altar tem que estar aceso a cada manhã, todos os dias da nossa vida. Não é orar 3 dias da semana e passar os outros dias sem orar. É os 7 dias da semana de oração e dedicação diante de Deus. Jesus, ele orou por toda uma noite para escolher 12 apóstolos. Nós vamos, vem, compra, vende, faz, desfaz e não ora. A mensagem que nós passamos ao não orar diante das nossas necessidades é que nós não precisamos da mão de Deus para nos ajudar. Eu não preciso do Senhor. Eu mesmo tomo as minhas decisões. Mas quando nós oramos, nós depositamos tudo aquilo que nós precisamos nas mãos de Deus. Todas as nossas necessidades estão dispostas na mão de Deus. Quem é mais poderoso do que Deus? Quem é mais poderoso do que Jesus? Todo poder é-me dado no céu, na terra e embaixo da terra. A quem foi confiado esse poder? A mim? A você? Não. Então quem somos nós para não pedir àquele que tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra? O que é impossível para Deus? Nada. E por que que a gente não confia em Deus? Por que que a gente não busca a Deus? Mas às vezes nós dizemos, mas e as fraquezas? Nós precisamos ter uma vida de santidade, mas e as minhas fraquezas? As nossas fraquezas, elas revelam o quanto nós precisamos de Deus. Elas não revelam o quanto a gente é fraco ao ponto de toda vez cair. Mas elas revelam o quanto nós precisamos de Deus. 2 Coríntios 12. Versículo de número 9. 7. Versículo de número 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é aí que sou forte. A fraqueza, ela nos revela o quanto nós precisamos de Deus. E como nós iremos pedir a Deus para nos ajudar em nossas fraquezas, em oração. Paulo orou 3 vezes e Deus o respondeu. O espinho eu não tiro, mas a minha graça eu te dou. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo,
Ele reclama? Não. Pois eu me glorio nas minhas fraquezas. E não só nas fraquezas, eu vou exceder. Paulo dizendo, eu vou me gloriar nas tribulações. Eu não vou também só me gloriar nas tribulações, eu vou me gloriar também nas necessidades. Eu também não vou me gloriar só nas necessidades, eu vou me gloriar também nas perseguições. Porque em todos esses momentos da nossa vida, o poder de Deus se aperfeiçoa. O poder de Deus é aperfeiçoado em nossas fraquezas. As nossas fraquezas não são uma brecha para que a gente peque. Elas são uma porta para que Deus nos encha do seu poder. Sem as nossas fraquezas, nós não teríamos poder de Deus. Não teríamos a porta de entrada para que Deus deposite em nós o seu poder. Então o problema não está nas nossas fraquezas. O problema está no versículo de número 8. 3 vezes pedi a Deus, 3 vezes eu orei a Deus. O problema está na oração que nós não oramos. O problema está em nós não termos intimidade com Deus. Se nós buscarmos ter intimidade com Deus, as fraquezas, as tentações, as necessidades, as privações, as perseguições, não serão um problema, porque Deus nos encherá do seu poder. Deus nos encherá do seu espírito. Junto com a tentação, Ele envia o escape. Para que a gente não tenha a desculpa de dizer que não nos santificamos por falta de escape. Ele oferece o escape. Ele nos oferece a porta de saída para todas as tentações. Ele nos oferece o caminho para a santificação. Ele nos oferece o caminho da santificação. É Deus quem nos oferece o caminho da santificação. As nossas fraquezas são a porta para que Deus nos encha do seu poder. Não podemos nos esquecer disso. A santificação contínua e progressiva é o reflexo da nossa intimidade com Deus. O chamado de Deus é para que a gente seja santo. A vontade de Deus é para que a gente seja santo e caminhe em santificação. Então, nessa noite, saia daqui sabendo que a santificação é o reflexo da nossa intimidade diante de Deus. E que a santificação é o chamado de Deus para a vida de cada um de nós. E é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Receba essa mensagem, essa palavra em nome de Jesus. Amém.